Se trata? Se trata de algo muito forte e específico, que quando perde o sentido, até aquilo que está andando certo é insuficiente. Presta atenção nessa frase, olha que forte que é isso. Quando a gente perde o sentido do porquê ou do que está fazendo, até aquilo que está certo é insuficiente. Antes da gente introduzir a palavra, eu mandei uma letra de uma música e vou pedir para o Flávio colocar a letra e a música num contexto que ela é totalmente o avesso, não faz sentido, mas dentro do que a gente vai ver, ela se encaixa perfeitamente. Eu sou a ponte dormindo debaixo de algum mendigo, um MC ostentação, com seu cordão do umbigo amanhecido, por mais um dia que agradeceu, dá só um ligo, graças a vivo nós tamo Deus. Na última madrugada, TV dormiu ligada, a porta acordou aberta, as nuvens tudo fechada, sofrimentos não são a menos que se releve, vários tumores a menos, fiquei mais leve, e o tempo soprando as suas velhinhas, não foi carinhoso igual Pixinguinha. Escuta essa flor, ó, ouve o cheirinho, é o puro perfume dos espinhos. Os rap de hoje em dia me dão sonífero, tempos de seca, busco as letras no aquífero. Tenho que ser mestre sem cerimônia, bombeiro da minha própria Babilônia. A vida é repetição. Só até aqui. Vocês prestaram atenção? Viu alguma coisa diferente na música? Ele começou dizendo que ele é a ponte dormindo embaixo de algum mendigo. Que ele é o dia, ele estava vivo, graças a Deus, ao invés de graças a Deus ele está vivo, graças a vivo ele estava, Deus. Quantas vezes a nossa vida está dessa maneira? E o texto base da nossa palavra é Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Queridos, o vazio existencial não é sempre visível. Ele pode coexistir com rotina, conquistas, movimento. A pessoa continua vivendo, mas internamente existe uma sensação constante de falta de sentido. Ou seja, um exemplo, tá, gente? Só para vocês me entenderem. Eu sou um bom aluno na escola, só tiro notas boas, eu tenho um trabalho legal, eu estou sendo aprovado numa faculdade, eu estou em busca de algo sempre na minha vida, eu não paro. Eu conquistei tudo isso, eu tenho um bom emprego, eu tiro boas notas, mas nunca é o suficiente. Nunca estou satisfeito. E isso, queridos, está ligado a algo muito sério que nós às vezes deixamos de entender ou não compreendemos ou até mesmo não sabemos. O que é um propósito. Querido, o propósito não é algo que a gente encontra ou que eu começo e não termino. O propósito é muito maior. Deus fez o homem com o propósito de ter alguém para adorá-lo eternamente. Amém? Mas nós, com a nossa independência, a gente escolhe outras coisas. Aí a gente começa a viver de acordo com o que a gente ouviu aqui na música. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu fiquei batutando na cabeça como é que é uma ponte debaixo de algum mendigo. Porque às vezes debaixo da ponte é o abrigo de muitas pessoas. Hoje eu não sei se fica mais alguém debaixo da ponte, faz tempo que eu não vejo falar.
Mas antigamente, ali na ponte do Vilelão, ali embaixo, sempre tinha ali vários papelões, ficava a gente ali todos os dias. Mas olha só o contexto. Deus nos fez perfeitos para algo perfeito. Só que a gente não compreende isso. O vazio no nosso coração tem um nome: anseio pela eternidade. Aí vai ficar muito vago tudo aquilo que eu colocar no lugar. Tipo, eu dei alguns exemplos. Essa música, ela foi... O compositor dela, ele tava com câncer quando fez ela. Quando ele recebeu o diagnóstico, tem até uma parte da música que eu acho muito legal. Que ele fala, depois que ele recebeu o diagnóstico, até os mais agnósticos, ou seja, quem não acredita em Deus, espera pela salvação. Deu um suor tão vazio esse verso no meu coração. E eu lembrei, até o pastor citou, ele citou no discipulado, ele citou no culto, de um pastor adventista, o Rodrigo Silva. Ele num podcast com um cara ateu, um cara muito inteligente, por sinal. E ele falando que, olha, se no final de tudo eu tiver errado, eu não perdi nada. Porque eu vou morrer e não vai ter uma eternidade, tudo acabou, tá tudo certo. Mas aí ele fala, se eu tiver certo, no final das contas, você perdeu tudo, porque a eternidade não está na tua vida. Olha a grandeza, olha o quão profundo é isso. Ele está dizendo o seguinte, que esse vazio que a gente ainda carrega, ele pode ser preenchido. Quem aqui é líder de célula? Quem aqui já foi numa célula? Eu lembro que a primeira palavra do livrinho de célula é sobre insegurança e medo. E ele tem uma frase, abre aspas, que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Então por que, Arena, que a gente tem buscado as coisas que o mundo tem oferecido para nós? Fica essa reflexão. O mundo quer, ele nos enche de coisas, mas ele nunca vai suprir o vazio que tem no nosso coração. Olha só, esse tipo de vazio não se resolve com mais atividades, nem com novas experiências. Ele é mais profundo, ele está ligado à desconexão entre a vida que está sendo vivida e o propósito para o qual foi criada. Eclesiastes afirma que Deus colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Isso significa que existe dentro do homem uma busca que não pode ser satisfeita por aquilo que é limitado. É o que a gente acabou de falar. Como eu quero colocar algo pequenininho em algo, num espaço que é grandão. Imagina o seu coração, do tamanho dessa mesa aqui redonda. Aí eu coloquei a Bíblia, preencheu? Preencheu, Arena? Eu coloquei o telefone, preencheu? Eu coloquei o copo d'água, preencheu? Ainda que eu enchesse essa mesa de objetos, sempre ia ficar alguma lacuna. Por menor que seja. Assim é a nossa vida. Por mais que a gente coloque coisas, tarefas, sempre fica uma lacuna. E essas lacunas são preenchidas somente por uma coisa: Jesus Cristo de Nazaré. E olha só que interessante. O vazio não é a ausência de coisas, é a ausência de sentido. A experiência de Salomão revela que é possível ter acesso a muitas coisas e ainda assim não encontrar a satisfação. O problema não está na falta, mas na incapacidade dessas coisas respondem àquilo que o coração realmente busca. Ou seja, às vezes eu estou buscando um outro exemplo que o Arena acho que busca. Um relacionamento, um namoro. Um namoro vai preencher o vazio no meu coração? Vai ou não? Não? Deixa eu ver. Já sei. Algo que eu acho que do Arena até nós adultos a gente gosta. Dinheiro. Dinheiro é bom. Vai preencher? Vai preencher? E Salomão, querido, para quem não conhece a história dele, Salomão foi o rei mais próspero já registrado na face da terra. O que ele tinha de ouro no templo, na reserva dele, dava para dar uma volta inteira no planeta Terra, porque era muito ouro. Eu não vou saber falar agora a dimensão que é a Terra na esfera dela,
mas eu sei que precisa de muito ouro para ele colocar barrinha por barrinha e dar uma volta inteira na terra. Aí um homem que tinha tanto ouro, com tantos bens... Meninos, Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele era realizado. Não era. Ele teve sabedoria, ele teve paz durante o reinado dele. Mas mesmo assim, ele se perdeu. Mesmo assim, o vazio no coração ainda não estava preenchido. Então não é a ausência de coisas, é a falta de sentido no que a gente busca. E o propósito, ele dá um sentido para a nossa vida. Mais do que um sentido para viver, ele dá uma razão para a gente morrer. Às vezes a gente vive por algo, mas um exemplo claro disso, Jesus. Ele veio à terra, enquanto vivo, fez tudo que era para ser feito. Mas o propósito dele ia se cumprir quando ele fosse à cruz, morresse e depois de 3 dias ressuscitasse. E tudo isso para quê? O meu coração, o seu coração, jamais voltasse a ficar vazio. Então, queridos, olha só a importância disso. De eu ter o coração aplicado, de eu não buscar as coisas, mas sim aquele que pode preencher o vazio do meu coração. Vamos lá, continuando. Olha, Eclesiastes 2, 22 e 23. Amém, queridos? Olha lá. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Em outras versões vai estar escrito que isso também é vaidade. Olha que coisa doida. Às vezes eu estou ocupando a minha vida com tanta coisa, querendo ganhar, e eu esqueço do que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Do que adianta eu ter o mundo aos meus pés e não ter Jesus no meu coração. Vocês estão me entendendo, Arena? Vocês estão aqui comigo, amém? Ah, que bom. Então a gente não deve procurar coisas. A gente deve se preocupar com o nosso propósito de vida, com aquilo que dá sentido à nossa vida. É uma pergunta, às vezes, difícil de responder. Qual o sentido da tua vida? Por que você está aqui? Por que você veio na Arena hoje? Eu aprendi um dia que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Por quê? Por quê? Mas não são questionamentos vãos. São perguntas certas nos momentos certos que as respostas certas vão vir. A falta de sentido na nossa vida faz com que a gente ande a Deus dará, que a gente fica perdido. É como eu fechar os olhos, dar 10 voltas e falar, eu vou descer aqui pela escada e não vou cair. Só porque eu sei onde a escada está. Mas eu estou de olho fechado. Eu estou sem rumo. Eu estou sem direção. E propósito é isso, querido. Propósito veio para nos dar direção. Então, se essa noite você está andando sem propósito, é noite de você alinhar o seu coração. É noite de você voltar, olhar para onde está o erro, recalcular a rota e continuar caminhando para Jesus. Amém, queridos? Então é isso que Deus tem esperado de nós. É isso que Deus quer do Arena. É isso que Deus quer da Sara, a nossa terra, Três Corações. Não busque coisas, busque a Ele. Coisas passam. A palavra de Deus fala lá nas cartas de João, se não me engano, na segunda carta de João, que as coisas do mundo passam, as concupiscências do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que profundo, queridos. Olha que ensinamento forte. E quando a gente perde tempo buscando coisas, a gente não está perdendo só tempo, a gente está perdendo vida. E abrindo mão do propósito. Mas quando eu vou viver o meu propósito, eu vou viver aquilo que dá sentido para a minha vida, o tempo se submete ao meu propósito, não o contrário. A cronologia, dias, que nem hoje. Hoje a gente teve evangelismo. Eu acredito que todo mundo foi satisfeito para casa.
Na hora que a gente estava voltando do farol ali do Boaventura, eu falei, vamos passar por aqui. A gente passou, tinha uma família, um casal e um casal de filhos. Eles estavam chorando. Era nítido, eu vi que eles estavam chorando. E aquilo me constrangiu muito. Eu pedi para orar por eles, eu orei, peguei o telefone, peguei o contato. Depois eu entrei em contato com eles. E sabe o que eu ouvi? Que o que ele queria, o que ele precisava era somente um abraço e uma oração. Ou seja, numa simples mudança de rota, a gente fez algo que estava dentro do propósito de Deus. Para nós e para aquela família. Ou seja, não foi algo sem sentido. Não foi algo sem nexo. Tinha uma razão para a gente estar passando por ali. Então, querido, busca algo para a sua vida que dá sentido. Para você viver ela. E que se te faltar fôlego amanhã, você pode dizer com todas as letras: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que é não perder, ter um sentido na vida. Eu até estava conversando com o Michael hoje. Eu tive o privilégio de conhecer um homem que ele era cristão. Acho que o pessoal mais velho deve até lembrar dele, o seu Galvão, ali do Rio do Peixe, que vendia gás. O seu Galvão era crente mesmo. E acho que ele teve diabetes. Só que o diabetes dele agravou, ele foi para o hospital e ele ia ter que amputar a perna. E ele sempre foi... As pessoas mais velhas, elas têm uma independência, de um orgulho de não precisar de ninguém. E assim, aquilo incomodava muitas pessoas. Tipo, ela ter que depender de alguém para fazer as atividades dela. Ir no banheiro, fazer algo. E o seu Galvão era muito homem de Deus. E a gente vindo, eu ainda comentei, cara, eu ainda perguntei se o Michael era parente dele por conta do sobrenome. E o testemunho, no dia do sepultamento dele, a filha dele deu um testemunho. Ele viveu tanto um propósito, que olha o sentido de viver um propósito, de não abrir mão. Que no leito de morte dele, ele falou para a filha dele o seguinte, ele apertou a mão da filha dele e falou: filha, a minha vitória está chegando agora. A minha vitória está chegando, o anjo está aqui, ele vai me abraçar. E ele deu um abraço no vazio e fechou os olhos. E dormiu sorrindo. Aí eu ainda falei com ele, falei, olha a diferença, olha o quanto vale ter um sentido na vida. Olha o quanto vale viver por um propósito. Ele estava no leito de morte, ele morreu sorrindo. Aí eu falei, eu ainda estava conversando com o Michael, sabe o que eu aprendi com isso tudo? Assim, foi um momento fúnebre, um funeral, aonde eu senti tanto a presença de Deus, onde a presença de Deus era tão real, que eu ainda falei para o Michael o seguinte, falei, Michael, sabe o que eu aprendi nesse dia? Que ali não tinha tristeza, ali tinha realmente uma vitória. A vitória de quem realmente guardou a fé, de quem realmente teve sentido na vida, de quem realmente dependeu de Deus. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está aprendendo? Querido, eu não sei do que vai ser após eu sair daqui, mas eu sei que se eu der sentido para ela buscando a Deus, não importa se eu vou morrer amanhã ou depois. Eu sei que a eternidade, o meu vazio foi preenchido aqui e na eternidade ele não vai existir, amém? Então é isso que eu quero declarar sobre o nosso Arena Jovem hoje. Que não vai haver corações vazios, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo há de preencher todo o vazio que existe no nosso coração, amém? É sobre isso, queridos. E continuando, falta de propósito desorienta o coração e enfraquece decisões. Ou seja, quem não tem uma razão, quem não tem um sentido, decide levado pela emoção, decide levado pelo momento, pela circunstância, mas jamais vai entender o que está acontecendo. Dificilmente ou 0% de chances de fazer a escolha certa, de tomar a decisão certa, porque não tem rumo na vida. Aí vai viver o que o Zeca Pagodinho cantou alguns anos atrás: deixa a vida me levar, vida leva eu. E não é isso, queridos. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Olha só. Isso cria uma vida sem direção consistente. As escolhas deixam de ser feitas com base em um propósito maior
e passam a ser influenciadas pelo momento. Provérbios 16, 25. Olha o que diz. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Um homem sem sentido de vida, sem sentido na vida dele. Lembra do menino que ia rimar? Ele não sabia se era pior perder ou se era pior ganhar e o vazio continuar. Ou o que ele estava fazendo ali, o que ele ia rimar. Aí o conflito, nossa, eu sei rimar. Eu sei atacar, eu sei defender, eu sei responder. Mas algo que ele fez, que eu acho que, não sei se vocês prestaram atenção, ele decidiu encarar, bater de frente com aquela luta que ele estava tendo aqui dentro. Então, queridos, para a gente ter sentido na vida, para a gente viver um propósito, é necessário bater de frente com os gigantes que a gente levanta nas nossas vidas. É necessário a gente dar um sentido. Não é fazer uma rima sem tema. Ou seja, combinar caneta com bombeta e achar que eu sou o melhor MC de todos. É sobre isso. Um exemplo simples que fazem a diferença. Há caminhos que para mim parece bom. Pode ser prazeroso, pode ser assim, algo que enche os meus olhos e que faz um bem danado para mim. Mas só agora que vai me esvaziar para a eternidade, que vai me tirar aquilo que realmente importa na minha vida. Querido, Jesus morreu na cruz para nos salvar, amém? E esse é um sacrifício que para todos, mas nem todos usufruem dele. Nem todos aceitam, recebem esse sacrifício. Sabe por quê? Porque o coração está longe. Porque para eles, estar longe de Deus, não faz sentido alguém inocente pagar por alguém pecador. Cega-se o entendimento. A gente não consegue entender o porquê. A gente quer razão, a gente quer merecer. E desculpa, Arena, merecer o que Jesus fez, a gente não vai merecer nunca. Mas a gente é agraciado. Presta bem atenção nessa palavra. Agraciado. A graça de Deus nos alcançou. E sabe o que é graça? Favor sem merecimento. Então glorifica a Deus com toda força que você tem, querido. Aplaude a Ele, porque a gente não merece. Não é para nós. Se depender do que eu faço de bom, eu jamais. Eu posso ser o melhor cara do mundo. Eu nunca vou merecer o que Jesus fez por mim. Eu sou um eterno devedor. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então que o sentido da nossa vida, que a gente não viva rimas sem sentido, rimas sem temas, mas que a gente coloque sentido nelas. Que a gente venha dar um tema todos os dias para a nossa vida. Agradar a Deus e fazer a sua vontade. Às vezes tem rima que rima, mas não combina. Você agradar a Deus, combina e também rima. É o que não estava falando para o Jackson. É o flow perfeito em cima do beat. Casando tudo bonitinho. Vai sair um som, ó, bonito de ouvir. Assim é a nossa vida alinhada com Deus. A gente está dando sentido para aquilo. A gente está dando um tema para ela. Sabe um tema bom para você dar para sua rima, para sua vida? Jesus me salvou e eu vivo por isso. Jesus me salvou e eu dependo disso. Eu sou agraciado pelo sangue derramado na cruz. É um tema para você rimar na sua vida. Combina. Combina e combina bem. Amém, queridos? Para a gente continuando. Sem direção clara, até caminhos que parecem bons podem levar a lugares errados. O problema não é apenas moral, é estrutural. Falta referência. Essa desorientação também afeta o interior. A pessoa começa a sentir que está sempre começando, mas nunca chegando. Sempre buscando, mas nunca encontrando. Agostinho escreveu que o coração humano permanece inquieto até descansar em Deus. Essa inquietação é o reflexo de uma busca que não foi corretamente direcionada. Quantas vezes a gente já vagou? Tem um louvor que até o Rafael gosta muito, né?
Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Olha só como uma coisa encaixa com a outra. Pode até não rimar, mas faz sentido. Pode até não ser aquela rima do menino que estava aqui na última batalha. Rimou bem pra caramba. Mas é aquilo que o meu coração precisa. É um quebra-cabeça. Todo mundo aqui já montou um quebra-cabeça? Pensa que a peça que falta no quebra-cabeça da tua vida é do tamanho de Jesus. Tem um molde perfeito. Aí você quer dar um sentido para a tua vida. Você está às vezes perdido. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você pode estar triste, talvez você pode estar assolado, o pecado te rodeando, você se entregando. Nossa, para mim não tem mais jeito. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu já estou daqui para pior do abismo. Mas, querido, o quebra-cabeça da tua vida tem o formato de Jesus. É a peça perfeita. Quando você pega a última peça do quebra-cabeça e faz assim, ó, ela encaixa. Não adianta você querer pôr outra peça ou achar um outro quebra-cabeça parecido e colocar no lugar. Uma vida sem direção leva à ruína, leva à destruição e o pior de tudo, no final das contas, a condenação. É impossível falar disso sem falar de Jesus e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem falar que também tem um caminho que é espaçoso e largo, mas que no final das contas é o inferno que não espera no final dele. Então, Arena, tome cuidado. Uma vida sem sentido, uma vida com uma rima sem tema, pode ser muito perigosa. Porque o final dela não é o MC perdendo e outro ganhando. É o diabo e o inferno batendo palma porque levou mais um de nós. E está repreendido em nome de Jesus. Porque a partir de hoje, nós vamos dar sentido à nossa vida. Nós não vamos mais ter rima sem tema. Porque Jesus é o nosso tema. Jesus é a rima perfeita. Amém, Arena? Glória a Deus. A gente já está finalizando. E o terceiro tópico, o propósito começa quando a vida se reconecta com Deus. Queridos, reconectar com Deus, eu vou dar um exemplo bem simples, vocês vão me entender. Todo mundo tem celular? Tem, não tem? Se o seu celular tiver descarregado, para que ele serve? Para que o celular descarregado serve, gente? Para o quê? Agora vamos trocar. Pensa um celular, a gente falou do celular. E a gente sem Jesus é um celular descarregado. Aí, depois que o homem pecou, que o Adão foi lá, não recorrigiu Eva, comeu do fruto proibido, sabe o que aconteceu? A gente ficou descarregado. A gente se separou de Deus nesse momento. Mas aí veio um outro homem enviado do céu, chamado Jesus Cristo. Aí ele pegou o telefone e fez assim, ó. Deus é energia. Ele é o conector que vai me dar vida de novo. Ligou, conectou. Esse é o religar do homem com Deus. E como eu faço isso? A palavra de Deus fala que... Projeta para mim, Flávio. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha como eu me reconecto com Deus. Olha como eu volto a ter vida. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu acho que todo mundo aqui conhece esse versículo, amém? Então vocês vamos ler comigo? Vamos combinar. Todo mundo no 3, hein? 1, 2, 3. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua... Glória a Deus, queridos. É assim que você se reconecta com Deus. Se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos seus maus caminhos. O conector, o carregador, está na nossa mão. Está na minha decisão. Eu quero esse Jesus. E Jesus e assim, o primeiro passo ele é mais simples. O segundo já não. Porque o segundo requer renúncia. Não é isso que ele fala? Negue-se a si mesmo. Aí depois de negar a mim mesmo, tome a sua cruz.
E aí depois ele fala, siga-me, pode vir após mim. Então, queridos, o caminho já foi traçado. O caminho é Jesus. A porta, porque Jesus, além dele ser o caminho, a verdade e a vida, ele é a porta das ovelhas. Ou seja, a ovelha passa aí encontra o caminho. Aí, como ovelha, o que eu preciso para me reconectar com Deus? Está aí o segredo. É isso que eu preciso. Se converter me arrepender dos meus pecados, me converter dos meus maus caminhos e buscar a face do Senhor. Verdadeiramente, lá em Jeremias diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Esse é o segredo, queridos. Nunca mais a gente vai ouvir falar que o Arena tem uma rima sem tema, que a gente está sem sentido na nossa vida, porque a gente tem Jesus. E é o que importa, é o que basta. Eu posso ter perdido tudo, mas eu tenho Jesus na minha vida. Glória a Deus, eu não perdi nada, eu tenho o que eu preciso. Ou eu posso ter tudo, mas também tenho Jesus. Cara, tudo que você tem aqui da terra não vai ter importância nem valor, porque o que você tem de mais precioso é Jesus. Um dia eu ouvi de uma pessoa o seguinte: quando você encontrar um cara milionário, bilionário, muito crente, acredita que esse cara é muito crente, porque ele pode não ter necessidade nenhuma da terra, e mesmo assim quis algo que é maior do que o que tem aqui na terra. E assim tem que ser a nossa vida, queridos. Quando às vezes a gente busca Deus só no momento que a gente está precisando da conexão, só no momento que a gente está lá, estou cansado, não aguento mais, o que vai ser de mim? Eu não sei mais para onde eu vou. Querido, não é só nesse momento que Deus quer ouvir a gente. A gente limita a Deus só no resgatador, só no conector. E Ele é muito mais que isso. Sabe por que Jesus, Ele foi como o carregador do telefone nos dando vida de novo? Porque a Bíblia me garante que eu sou co-herdeiro de Cristo. Ah, mas o que Cristo tem? A Bíblia fala que Ele chegou aos céus, Ele tem um trono de glória à direita de Deus, e toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Aí você, co-herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, a mesma glória que é dele, Ele quer te dar. O mesmo lugar no céu, o mesmo status que Ele tem de filho, Ele já te deu e falou: olha, vem para cá ser filho comigo. Esse é o segredo, essa é a recompensa. Então não é só Deus me tirar da lama aqui na terra, é Deus me fazer viver uma eternidade lá no céu. Ah, você quer saber de riqueza? Lá as ruas são de ouros, os muros de pedras preciosas. E o melhor de tudo, lá não tem sol nem lua, não precisa de nada disso, sabe por quê? A glória de Deus ilumina todo lugar. Aí esse tem que ser o sentido da nossa vida, viver para ir morar lá. Requer muito de nós aqui na terra. Renúncia, pegar a cruz. Pegar a cruz, por que não é pegar um travesseiro de pluma levinho? Por que não é pegar uma folha de papel? É porque o reino dos céus, ele é conquistado, senão pelo esforço. E se eu não me esforçar para estar lá, eu vou perder tudo aqui na terra e também não vou para lá. E se num cenário menos triste ou menos ruim, eu posso ter tudo aqui da terra. Mas lembra do Rodrigo Silva, que eu citei ele aqui? Que adianta ter tudo aqui na terra e no final eu perder a eternidade. Não vale a pena. Então, queridos, eu concluo dizendo que o vazio não é resolvido com mais experiências, mas com entendimento. Enquanto a vida estiver desconectada de Deus, sempre haverá a sensação de que algo está faltando, porque o coração foi criado com uma dimensão que não pode ser preenchida por aquilo que é passageiro. O propósito não é algo que se inventa, ele é algo que se descobre à medida que a vida se alinha com o que Deus é. Quando isso acontece, a vida deixa de ser apenas movimento e passa a ter direção. É só, queridos. Enquanto a gente anda perdido, vagando, qualquer coisa vai servir para nós. A gente vai desfazer daquilo que Jesus é. A gente não vai querer quem Ele é. A gente não vai querer para onde Ele quer nos levar.
No Evangelho de João, capítulo 14, diz que na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos diria, irei para o Pai e prepararei lugar, para que onde eu esteja, vós também estáis. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus ele não está preocupado com o meu estado aqui na terra. Não que ele queira me ver sofrendo, que ele se agrada, que ele se alegre disso, queridos. Ele quer ver o meu coração conectado com ele. Ele quer ver a minha vida tendo sentido. Mas no final de tudo, o que ele mais quer é que nós sejamos salvos. E que no final de tudo, no grande dia, ele fala, a Arena Jovem Três Corações, vocês venceram, o céu está esperando por vocês, é isso. E quando isso acontecer, a gente vai chegar junto a ele. Quando a gente chegar junto a ele, vai ser um momento da nossa vitória, que a gente vai apresentar nossas mãos para eles. E para terminar, eu digo, cuidado com o que você está carregando nas suas mãos. Ou você tem calo, ou você tem sujeira. E o que você mostrar para ele é o que vai te salvar ou o que vai te condenar. Então fica isso. Eu queria convidar o Arena a ficar de pé. Amém, Deus. Senhor, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor é bom. Pai, as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada dia, Senhor. Pai, que essa noite nós viemos nos reconectar com o Senhor, Deus. Que nós viemos dar sentido à nossa vida, Pai. O sentido da nossa vida, Senhor, é te adorar, Pai. É entregar o nosso coração para Ti. É negar a nós mesmos, Senhor. É nos diminuir para que o Senhor cresça. Para que a Tua presença cresça, Pai. E em nome de Jesus, a nossa rima venha a ter sempre um tema. Que o nosso tema, Senhor, a nossa rima seja sempre, Senhor, voltada para Ti. Que o nosso coração, Senhor, não se desligue mais da tomada, não se desligue mais do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, se há aqui corações desligados, Senhor, se há aqui vida, Senhor, sem sentido, eu peço que o Senhor, Pai, manda o Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha tocar, Pai, cada coração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer esse sentido, ó Pai, a qual nós falamos hoje. Que é viver uma vida com propósito, que é estar na Tua presença, Pai. E em nome de Jesus, Deus. Que nenhum dos Seus filhos volte para casa da mesma maneira que chegou, Deus. Que eles venham ter sido essa noite, Senhor, ter sido tocado pelo Teu Espírito, Pai. Que eles tenham sido convencidos, Senhor, do juízo e do pecado, Pai. E em nome de Jesus, que eles tenham se reconectados contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. A minha alma se perdesse em Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu sei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu sei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta.
Nós te levaremos por onde nós for, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Queridos, levanta as mãos para o alto e repete uma oração comigo. Senhor Jesus, essa noite eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Querido, você que veio nos visitar pela primeira vez, você que levantou as mãos e fez essa oração com todo o teu coração, vem aqui, levanta a sua mão, vai chegar um líder até você, vai te trazer aqui na frente para a gente estar orando com você. Amém? Ninguém, queridos? Amém, glória a Deus. Mais uma vez eu vou pedir para que vocês estendam as mãos, para a gente encerrar. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos. Vão em paz, a igreja diz amém. Estamos encerrados, queridos, vão em paz. Jesus abençoa.